boicote a judeus, Judenboycott, foi a primeira ação coordenada do regime nazista contra os israelitas na Alemanha. Ele se iniciou no dia 1º de abril de 1933, um sábado. Naquele dia, os alemães puros não deveriam comprar em lojas ou outros estabelecimentos que os nazistas identificassem como sendo propriedade de judeus. Também não deveriam ir aos consultórios ou escritórios de profissionais judeus da área de saúde ou de advogados judeus. Os nazistas picharam as vitrines das lojas. As pichações incluíam o desenho da estrela de Davi e a palavra Yud. Os boicotadores carregavam e penduravam placas em todos os locais, pelas cidades e pelos vilarejos. O tema comum nesses avisos era o de alemães, defendam-se, não comprem de judeus. O detalhe, o boicote não partiu do povo, e sim do Estado. E quem diria, essa tática nazista está viva e saudável no Brasil de 2024 e foi admitida pelo próprio ministro do Lula num depoimento vergonhoso. Se você sonha em morar nos Estados Unidos e garantir liberdade, segurança e oportunidades para você e sua família, eu tenho uma boa notícia. A ILSA, escritório de advocacia do meu amigo Dr. Otávio Raverotti, tem o melhor caminho para conseguir o Green Card para imigrantes qualificados. A ILSA é um escritório de advocacia licenciado nos Estados Unidos e isso reforça a segurança e as chances de aprovação para quem quer morar na terra do tio Sam. O Dr. Otávio já realizou o sonho americano de centenas de brasileiros e pode realizar o seu também. E o mais importante, o Dr. Otávio e sua equipe partilham dos mesmos princípios e valores deste canal. Na hora de buscar uma vida melhor, a gente sabe que só pode confiar em quem pensa como a gente e não em quem fez o L. Então, chame a doutora Karine nesse número do WhatsApp e você poderá saber mais sobre isso. E mais, dizendo que veio pelo meu canal, você ainda terá um desconto no seu processo. Não espere o pior acontecer para se mexer. Chame e garanta seu lugar nos Estados Unidos o quanto antes. Essa é a minha amiga, advogada de imigração, doutora Karine, que trabalha no escritório do doutor Otávio. Fico à disposição, contem comigo. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, denunciou interferências ideológicas do próprio regime stalinácio nos acordos firmados pelo Ministério da Defesa. Ele deu a declaração nesta terça-feira, num evento da Confederação Nacional da Indústria. Múcio chegou a dizer que os judeus ganharam uma licitação, mas por serem judeus, o regime stalinácio se recusou a aprovar a licitação. A questão diplomática interfere na defesa. Houve agora uma concorrência, uma licitação, venceram os judeus, o povo de Israel. Mas por questão da guerra, do Hamas, os grupos políticos, nós estamos com essa licitação pronta, mas por questões ideológicas nós não podemos aprovar. O TCU não permitiu dar o segundo colocado e nós estamos aguardando que essa circunstância passe para que a gente possa se defender. Nós, por exemplo, importamos potássio do Canadá quando nós temos a segunda maior reserva de potássio aqui. Mas por questão ideológica, a Constituição prevê. Mas como está embaixo da terra dos índios, nós não podemos exportar, nós não podemos explorar o nosso potássio. A defesa ficou órfã, porque a esquerda achava que eles já haviam projetado aquele golpe, e a direita ficaram zangadas porque não se deu o golpe. Então nós ficamos sem ter com quem conversar, com quem discutir. Por quê? Porque se muita gente debita às Forças Armadas o golpe de 64, precisava ter creditado as Forças Armadas não ter havido o golpe em 2023. Foram as Forças Armadas que preservaram e seguraram a nossa democracia. Quer ver um exemplo de embaraço diplomático? Nós temos uma munição aqui no Exército que não usamos. A Alemanha quis comprar. Está lá, custa caro para manter essa munição. Fizemos um negócio, um grande negócio. Não faz. Porque senão o alemão vai mandar para a Ucrânia e a Ucrânia vai usar contra a Rússia e a Rússia vai mexer nos nossos acordos de fertilizantes.
Puro suco do antissemitismo. Meu Deus do céu. Governo Lula. São esses os caras que chamam todo mundo de nazista? Engraçado como no Brasil tudo é nazismo, menos matar judeus, apoiar morte e sequestro de judeus, ser anti-Israel, convocar boicotes contra judeus, defender o fim do Estado de Israel, se alinhar a todas as ditaduras que pregam o fim de Israel. Curiosamente, aqui uma das coisas que são consideradas nazismo é apoiar o presidente que apoia Israel, Bolsonaro. A ideologia não permite. Quando os israelenses chegaram aqui em Brumadinho para ajudar a salvar vidas brasileiras, eles não pensaram em ideologia. Todos estão aqui. Vamos fazer os negócios. כבוד גדול. Não é permitido pela ideologia. Engraçado, deixar navios iranianos atracarem num porto no Rio de Janeiro e autoridades brasileiras serem recebidas com festa nesses navios pode. Aí é permitido pela ideologia, né? Lula vestir um lenço palestino com a frase Jerusalém é nossa também pode, aí é permitido pela ideologia. O regime atual não tem medo nem vergonha de ser antissemita. E aquele papo de Estado laico só serve para proibir Bíblia na escola. Para quem não sabe, Estado laico é o que deveria permitir todas as pessoas de todas as religiões serem tratadas com igualdade e terem liberdade de praticar sua fé. Menos os judeus, né, Lula? E pensar que tem vários judeus que votaram no Lula, que assinaram a cartinha pela democracia. Você tá bem, Luciano Huck? Aliás, no Instagram, o perfil Judeus pela Democracia, tão ativo na época das eleições presidenciais e elogiando tanto o Lula, tá sumido. A última publicação deles é de 24 de maio. Engraçado porque assunto não falta. O assustador é que essa situação que o Múcio falou tá longe de ser um caso isolado. O Brasil está se alinhando a tudo que não presta no mundo. Outro dia mesmo, o ex-presidente do PT, ex-deputado federal, ex-presidiário e mensaleiro José Genuíno defendeu o boicote a empresas de judeus no Brasil. Essa ideia do boicote por motivos políticos que ferem interesse econômico é uma forma interessante. Inclusive, tem esse boicote em relação a determinadas empresas de judeus. É isso aí. Obrigado. O próprio Satanás já chegou a comparar os israelenses a nazistas. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. E o Brasil do anão diplomático segue fazendo cagada em muitas outras situações. A resolução da OEA, da qual o Brasil se absteve, pedia a publicação dos dados do processo eleitoral da Venezuela e a verificação dos resultados por observadores independentes. O texto pretendia aumentar a pressão sobre a ditadura de Nicolás Maduro, citando alegações de fraude eleitoral e repressão ilegal.
Só que a proposta não conseguiu votos suficientes para ser aprovada, com o Brasil e o México bloqueando sua aprovação. O Brasil se absteve de apoiar uma resolução do Conselho de Direitos Humanos da ONU que investiga violações de direitos humanos no Irã, especialmente contra mulheres e minorias. O Brasil votou contra uma proposta na Assembleia Geral da OMS que pedia a inclusão da libertação de reféns mantidos pelo Hamas em Gaza, em um texto que condenava ações israelenses. A proposta original, liderada pela Argélia, focava na situação de saúde na Palestina e foi apoiada por vários países, incluindo Rússia e China. O adendo israelense, que pedia a libertação de cerca de 125 reféns, foi aprovado por 50 votos a favor e 44 contra, levando à retirada do documento original pelos países árabes. Durante uma reunião no Conselho de Direitos Humanos da ONU em março de 2023, o regime stalináceo decidiu não assinar uma declaração conjunta de 55 países que denunciava os crimes do ditador Daniel Ortega na Nicarágua. O Brasil não se uniu a um grupo de 40 países que pediram ao Conselho de Direitos Humanos da ONU que exigisse do governo de Nicolás Maduro o fim da repressão a opositores políticos e a libertação imediata de presos políticos. A declaração foi feita durante a 57ª sessão do Conselho, em Genebra, e lida pela ministra das Relações Exteriores da Argentina, Diana Mondino. O Brasil também não assinou um documento emitido por um grupo de 21 países, incluindo a União Europeia e os Estados Unidos, que exige a divulgação das atas eleitorais das eleições realizadas na Venezuela em julho de 2024. Estamos falando de um país que sempre escolheu conscientemente as ditaduras e os terroristas. A diplomacia do Brasil com o presidente Lula é uma vergonha mundial. E vai piorar. A segregação institucionalizada contra os judeus é só uma das muitas faces feias do regime stalináceo. O país está ladeira abaixo em velocidade máxima. Amanhã, alguma empresa vencerá uma outra licitação, mas não levará, porque o CEO é branco ou hétero. Se isso aqui fosse uma democracia, cairia o governo todo. O sincericídio veio recheado de racismo. O PT, antes de destruir o Brasil, ele humilha. Os militares fizeram sua escolha, agora sejam bem-vindos ao comunismo. De todo jeito, nesse caso, eu recomendo um contra-boicote. Vamos dar preferência a empresas de judeus. Eu ia falar também em boicotar empresas de petistas, mas petista nem trabalha. Imagina ter empresa, né? Por favor, me ajuda. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.